Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa sexta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, 6h57 da manhã, nós temos um encontro marcado com a Palavra de Deus, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração, aqui no Reflexão em Vida, tá bom? Então, eu quero aproveitar e pedir para que você se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, mas eu quero também pedir para que nesse momento você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Eu quero que nessa manhã de sexta-feira nós possamos alcançar no mínimo o dobro de pessoas que temos alcançado todos os dias. Então, para isso, é necessário que você dobre o número de compartilhamentos. Se você tem compartilhado com 5, compartilha com 10 pessoas. Se você tem compartilhado com 10, compartilha com 20, para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com essa palavra que é a palavra de Deus. Essa palavra que traz direção, essa palavra que traz alimento, traz conforto, traz vida para cada um de nós, tá bom? Estamos chegando na reta final do nosso estudo no livro dos Salmos 119, no Salmo 119. Hoje nós vamos fazer o penúltimo, segunda-feira, se Deus permitir, faremos o último deste Salmo 119 e aí a gente continua com a reflexão no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é precioso, né? Temos os cânticos, as orações, e nesse Salmo 119 especificamente é uma oração. Esse salmo é uma oração. E é uma oração onde o salmista enfatiza todo o tempo a palavra de Deus, o seu amor, o seu temor e o seu compromisso com a palavra de Deus. E nessa manhã nós vamos refletir a partir do versículo 161 até 168 e vamos falar sobre algumas coisas que é bom sabermos, tá bom? Salmo 119, versículos 161 a 168, a palavra do Senhor nos diz assim: Poderosos me perseguem sem motivo, mas o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas como quem acha grandes despojos. Odeio e detesto a mentira, mas amo a tua lei. 7 vezes por dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há nada que os faça tropeçar. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Eu os amo profundamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. A primeira coisa que é bom sabermos, estarmos cientes, é de que Deus, ele nos conhece. Deus nos conhece. O Salmo 160, o versículo 168, a parte B do versículo diz: pois na tua presença estão os meus caminhos. Deus, ele sabe de tudo o que se passa na nossa vida. No Salmo 139, a gente vai ver mais lá na frente, que é um salmo que fala da onisciência e da onipresença e da onipotência de Deus. E a onisciência é dizer que Deus sabe de tudo sobre nós. Ele sabe de todas as coisas. Até porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele vê tudo que fazemos, tudo que passamos, tudo que experimentamos, tudo que vivemos. E o mais interessante é que quando a gente fala da onisciência, a gente fala também de que Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece as motivações que estão por trás das nossas ações, ele conhece também as nossas lutas, as nossas inquietações, as nossas preocupações. Deus conhece todas as coisas. Inclusive, ele conhece também as nossas fraquezas, as nossas limitações. Lá no Salmo 103, o salmista fala sobre isso. O Senhor lembra-se de que somos pó. Então o Senhor nos conhece, ele nos conhece
como nós realmente somos. E Ele nos conhece melhor do que ninguém, até porque foi Ele quem nos criou. Ele que nos formou. Então, Ele nos conhece, Ele conhece o mais íntimo do nosso ser, certo? Não há nada que esteja oculto aos olhos de Deus. E justamente por nos conhecer e saber das nossas lutas, das nossas dificuldades, saber daquilo que a gente enfrenta, a gente percebe que Deus ele nos ajuda na nossa caminhada. Você pode observar que Deus está o tempo todo nos cercando com a sua bondade, com a sua graça, com a sua misericórdia. Deus está sempre conosco. E a presença de Deus é suficiente para nós. Eu li uma frase outro dia que dizia mais ou menos assim, que haverá situações na nossa vida que será apenas nós e Deus. E aí no final diz assim, mas tenha certeza, é suficiente. A presença de Deus é suficiente para nós. Por isso que Davi diz no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. E o próprio Senhor diz ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. A minha presença é suficiente para você. A verdade é que o que nós realmente precisamos é da presença de Deus. Se nós temos Deus na nossa vida, se nós temos Deus no nosso coração, se Deus é o Senhor da nossa vida, então nós podemos estar seguros. Deus cuida perfeitamente de nós. Então, o Senhor ele nos conhece. E o mais interessante é que mesmo nos conhecendo, mesmo sabendo quem realmente somos, Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Eu li uma frase outro dia, num comentário bíblico, num comentário da Bíblia de estudo, Shed, que dizia assim, o homem que desenvolve o hábito de estar sempre consciente da presença real de Deus, transforma isto em grande conforto e santificação na vida diária. Duas coisas importantes ele coloca aqui. Quando nós temos a consciência de que a presença de Deus é real na nossa vida, nós recebemos o conforto de que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. O Senhor caminha conosco. A presença do Senhor é suficiente para nós. Então isso gera conforto. Saber que Deus está conosco gera conforto. E a segunda coisa é que nos convoca, então, a viver uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, essa santificação ela deve ser motivada pela consciência da santidade de Deus. Não é para agradar as pessoas, não é para impressionar as pessoas, não é para não ser julgado pelas pessoas. A motivação de buscarmos a santificação não deve ser outra senão o fato de que Deus é santo. O próprio Senhor, ele diz lá em Levítico, por exemplo, né? Sejam santos porque eu sou santo. Então essa é a motivação. Mas nós devemos também saber o seguinte, de que o temor do Senhor, o temor a Deus, traz regozijo ao nosso coração. O temor a Deus traz regozijo ao nosso coração. Olha os versículos 161 e 162. Poderosos me perseguem sem motivo, mas o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Eles, olha, estou sendo perseguido, muitas pessoas me perseguindo e perseguindo sem causa, perseguindo sem motivo. Mas o que o meu coração realmente teme não são os meus inimigos, o que o meu coração teme é o Senhor. Porque eu sei que o Senhor realmente tem poder sobre a minha vida. Os meus inimigos nada podem fazer sem a permissão do Senhor. É interessante essa consciência que o salmista tem de que a presença de Deus nos protege e estabelece limites em relação àquilo que o inimigo pode fazer. Alguém só pode tocar na vida de um servo de Deus se tiver a permissão de Deus com um propósito. Então guarda o teu coração, fica com o teu coração tranquilo aí, porque Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua vida. Ninguém pode tocar na sua vida sem a permissão de Deus. E se Deus permitir, é porque Ele tem um propósito. Ele tem um propósito.
Então, saber de que o Senhor cuida de nós, saber de que o Senhor realmente nos protege, que a presença do Senhor é uma realidade na nossa vida, isso gera em nós segurança. E aí, a palavra de Deus, ela precisa estar cada vez mais reinando em nosso coração, porque essa palavra traz alegria, traz regozijo. Essa palavra gera em nós um sentimento de contentamento. Ou seja, a palavra nos preenche, a palavra nos faz entender a vontade de Deus e nos dá a certeza de que Deus está no controle da nossa vida, de que Deus conhece as nossas lutas, de que Deus supre as nossas necessidades, de que Deus dirige os nossos passos. Então essa palavra traz alegria, e não é uma alegria passageira, é uma alegria verdadeira. Não é uma alegria superficial, é uma alegria profunda, reflexo da presença de Cristo em nós, que é a própria palavra de Deus encarnada. Outra coisa que nós devemos saber é que nós devemos amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Devemos amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Você pode, mas o que Deus odeia? Eu tenho que odiar alguma coisa? Observe o versículo 163. Odeio e detesto a mentira, mas amo a tua lei. Odeio e detesto a mentira, mas amo a tua lei. Nós temos que amar a palavra do Senhor. Amar a palavra do Senhor nos leva a ter um compromisso com essa palavra, nos alimentar, nos fortalecer e a obedecer. Quem ama, obedece. Quem ama, cumpre. Quem ama, honra. Quem ama, é fiel. Quem ama, é leal. Então, se nós amamos a palavra, essa palavra precisa estar em nosso coração, conduzindo, dirigindo a nossa vida, nos fortalecendo e nos direcionando acerca daquilo que Deus quer para nós. Mas nós temos que odiar a mentira. Por quê que o salmista diz, odeio e detesto a mentira? Porque a mentira não vem de Deus. Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Então, toda mentira, todo tipo de mentira e todo tipo de falsidade não tem nenhuma relação com Deus ou com quem busca servir a Deus. A gente percebe desde o início da criação, quando a serpente vai até Eva e distorce a palavra, nós vemos que desde o início da criação, o diabo tem usado de mentiras para tentar distorcer a palavra e nos afastar de Deus. Então nós temos que estar muito atentos a isso. Cuidado com as mentiras. Cuidado com aquilo que parece ser bom, mas na verdade é apenas um disfarce. Cuidado com os lobos vestidos de ovelhas. Cuidado. Nós temos que ter discernimento, temos que ter sabedoria. E para isso, nós precisamos estar cada dia mais alicerçados na palavra, conduzidos pela palavra, fortalecidos pela palavra. Então, quem ama a Deus deve amar a palavra e odiar a mentira, reprovar a mentira e amar a palavra de Deus. É bom saber também, irmãos, que quem ama a palavra de Deus sempre encontra segurança. Já estou falando desde o início, inclusive. Quem ama a palavra de Deus sempre encontra segurança. Versículos 164 e 165 dizem: 7 vezes por dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há nada que os faça tropeçar. Olha que coisa interessante. Quando ele diz assim, 7 vezes por dia eu te louvo, não era que era exatamente 7 vezes necessariamente. É um número que representa a perfeição. É um número que representa a completude. Então, louvar ao Senhor 7 vezes ao dia é louvar ao Senhor em todo tempo, é orar ao Senhor, é buscar ao Senhor em todo tempo. E ele diz assim, grande paz tem os que amam a tua lei. Quem ama a palavra tem paz, quem ama a palavra recebe paz no coração. Então nós precisamos estar cientes disso, de que o amor à palavra nos leva a obedecer a palavra, e uma vez obedecendo a palavra, nós temos paz em nosso coração, porque nós estamos conectados com Deus, somos conhecedores da vontade de Deus e nos tornamos obedientes à vontade de Deus. Então, você vai observar que o salmista, ele reconhece a importância da palavra de Deus.
E uma coisa interessante a gente perceber o seguinte: não há nada mais precioso do que ter paz no coração. Não há nada mais precioso do que ter paz no coração. E essa paz é resultado da palavra de Deus em nosso coração por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ele diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, queridos, eu estou falando de obediência desde o início, eu quero reforçar de que a obediência é essencial para quem deseja caminhar com Deus. A obediência é essencial para quem deseja caminhar com Deus. Os versículos 166 a 168 dizem assim: espero o Senhor na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo profundamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus mandamentos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Observe que no versículo 166 ele deixa claro: eu cumpro os teus mandamentos. No versículo 167 e 168, ele usa a expressão tenho observado. E observar não é de ficar olhando. Observar é no sentido de realmente obedecer. Tenho observado os teus mandamentos, tenho obedecido aos teus mandamentos, tenho cumprido a tua palavra. Essa é a ideia do eu tenho observado. E uma coisa é certa, de que a nossa obediência à palavra reflete naturalmente o nosso nível de comprometimento com Deus. Se realmente estamos comprometidos com Deus, nós seremos obedientes à palavra de Deus. A obediência é fruto do temor a Deus. A obediência é fruto do respeito pela palavra de Deus. Se eu entendo que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, se eu entendo que a palavra de Deus realmente revela a vontade de Deus para a minha vida, eu não posso fazer outra coisa senão obedecer a essa palavra. Honrar essa palavra, amar essa palavra, viver essa palavra. A obediência é uma profunda demonstração de amor a Deus e a sua palavra. E essa obediência naturalmente vai gerar santidade. Quem ama, obedece. Quem obedece, se santifica. Então, queridos, que essas verdades estejam em nosso coração, a fim de que fortaleça a nossa caminhada com Deus. Nós sabemos que Deus é bom e Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos dado os meios necessários para que nós permaneçamos em sua presença. Então, que nós possamos nessa manhã de sexta-feira e todos os dias da nossa vida buscar ainda mais ao Senhor e a palavra do Senhor, para que vivamos no centro da vontade dEle, cumprindo a palavra dEle e vivendo plenamente tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor? Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa semana, agradecer pelo teu cuidado, pelos teus livramentos, pela saúde que o Senhor tem nos dado, pela recuperação que o Senhor tem dado àqueles que estavam enfermos, àqueles que foram submetidos a procedimentos cirúrgicos. Queremos, Pai, apresentar ao Senhor aqueles que se encontram nesse momento, ó Deus, hospitalizados ou precisando de uma intervenção do Senhor na sua saúde. Ó Deus, alcança também aquelas pessoas que estão passando por lutas as mais diversas, sejam lutas interiores ou lutas exteriores, que o Senhor, Pai, esteja a cada momento conduzindo cada pessoa em cada circunstância da sua vida. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que nos alimenta, nos fortalece, nos direciona. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos revela quem o Senhor é, quem nós somos e quem o Senhor deseja que nós sejamos. Obrigado pela Tua palavra que todos os dias nos mostra a direção que nós devemos seguir para estar no centro da Tua vontade. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada pessoa que tem sido alcançada através deste programa, tem recebido a Tua palavra e tem sido abençoada pelo Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de poder ter sido escolhido, chamado pelo Senhor para fazer a Tua obra. Fica conosco, nos dá um final de semana abençoado. Obrigado por nossos familiares, pela nossa família, pela nossa igreja e obrigado, sobretudo, pela Tua presença em nossas vidas. Nós oramos ao Senhor com o nosso coração extremamente agradecido, em nome de Jesus. Amém.
Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima e abençoada sexta-feira. Se você ainda não compartilhou, compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Vamos abençoar a vida de outras pessoas. Se você já compartilhou, compartilhe com aqueles que você não compartilhou, para que nós possamos alcançar vidas com essa palavra que traz vida, tá bom? Deus abençoe, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana a todos, e se Deus permitir, segunda-feira, 6h57 da manhã, temos um novo encontro marcado, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até lá, se Deus quiser.